A abertura do encontro regional do Norte de Minas, do Fórum Técnico Segurança nas Escolas por uma Cultura de Paz. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a violência na atual conjuntura tem atingido as pessoas, as instituições e grupos em todos os espaços. E que esse espaço aqui, ele só está acontecendo porque a violência, ela deixou de atingir os pobres, os menos afortunados e começou a atingir aos ricos. Porque se nós olharmos historicamente na história do nosso país, nós vamos ver que a violência, ela já vem acontecendo de uma maneira assustadora há muito tempo. Mas ela somente começa a ser debatida no país, em Minas Gerais e outros setores, porque ela começa a atingir aqueles que são mais abastados. Porque a violência, ela passa pelo indivíduo, as nossas posturas, ela também se dá nas ações coletivas, que gestores, escola, prefeitos, secretaria de educação e outros, nas ações coletivas que eles realizam quando estão otorgados pelo poder. Ela também se dá da forma violenta com que o Estado, ele discute as políticas públicas. E a primeira coisa que nós temos que debater aqui, violência pela cultura da paz, nós temos que nos perguntar quais são as políticas públicas que o Estado, que os municípios e que o Brasil tem feito para aqueles que são menos favorecidos. E com muita propriedade, estando aqui no norte de Minas, um lugar que historicamente funciona como agenciadora de votos. Tem uma grande bancada federal, estadual, essa região. Mas que de fato as soluções não têm chegado para o povo mais sofrido aqui dessa região. E aí nós começamos a discutir vandalismo, pichação, agressão física de colegas e professores da escola, bullying, assédio moral. Nós temos que começar, quando fazemos essa discussão, começarmos a pensar na estrutura capitalista do poder que é implementado no Brasil. Na estrutura de dominação que historicamente nós temos em Minas Gerais. Um Estado construído entre as montanhas, baseado no patriarcado, um Estado altamente conservador, preconceituoso com as minorias sociais que estão no interior desse Estado. Então nós temos que começar a pensar isso neste encontro aqui. E de se ver que essa violência praticada pelo Estado, ela desumaniza as pessoas. Ela faz com que as pessoas comecem a se afastar. O Estado, na última década, construiu várias penitenciárias em todo o Estado. Minas Gerais está cheia de penitenciária, está cheia de centro para prender os menores infratores. E aí, quando nós vamos lá nesses centros, procuramos saber qual que é a cor desse indivíduo, de onde ele procede. Você vai ter um relato que a violência é uma questão histórica que está ligada à exclusão. E aí, nós temos que começar a entender que a violência, ela é um fator histórico, que a violência, ela é manifestada em todas as camadas sociais, porque nós estamos aqui hoje rompendo com o estereótipo. Quanto mais fortes são as pessoas, mais violentas elas são. E esse debate só está aqui hoje porque ela está atingindo a classe média alta desse estado, desse país. Senão não estaria aqui, porque o índio Galdino morreu, nós tivemos a irmã Dorothy, Margarida Alves morreu, nós temos no interior das cidades, das favelas, adolescentes mortos, somente era número. Quando a violência começou a atingir a classe média, e os representantes, que nós somos a maioria aqui fora, mas na Assembleia do Poder nós somos a minoria, que as minorias que nos representam lá dentro começaram a atinar, trouxeram o debate na sociedade. E aí, a violência também, ela é reconhecida e naturalizada. Porque hoje os trabalhadores da educação, eles são uma classe de gente pobre. E o que o Estado não dá conta de ligar, que nós estamos empobrecidos e sofremos violência. E aí, nós temos que entender o seguinte, qual que é o papel da educação diante de tudo isso? Os educadores em todos os espaços de Minas Gerais têm cumprido esse papel. Porque é o seguinte, nós sofremos com a desvalorização da nossa profissão, nós sofremos com o sucateamento das escolas públicas, sofremos com a falta de investimento do Estado e dos municípios em educação pública de qualidade.
Nós sofremos adoecimento devido ao estresse, baixos salários, longas jornadas de trabalho, pegando condução nesse sertão para todo lado, para dar aula e para educar essas crianças. Nós sofremos nas escolas a depredação, o arrombamento, a escola sendo usada hoje para o narcotráfico, para a distribuição de droga e para o consumo, as superintendentes regionais de ensino e a própria secretária para violentar os trabalhadores. Nós fomos o tempo todo violentados na prefeitura e no estado de Minas Gerais. Nós sofremos com a agressão dos alunos, sofremos com a agressão inteira da escola, de nós conosco mesmos. Nós sofremos com a ausência de outros profissionais, e aqui está o deputado André Quintão, tem um projeto na Assembleia. Porque nós precisamos de outros profissionais da escola, precisamos da assistência social, precisamos do profissional da segurança, precisamos do psicólogo, porque nós temos que dar conta depois de uma terceira jornada, de cuidar dos alunos, cuidar da nossa casa e cuidar para resolver o problema desses meninos que chegam lá com a família totalmente desestruturada. Para isso nós enfrentamos baixos salários, nós vendemos Avon, Natura, roupa dentro das escolas, somos sacoleiros na região do norte de Minas em relação à educação neste lugar. Por isso, nós temos que ver o seguinte, que a violência, ela reflete o rosto da sociedade que ela produz, para aumentar ou para diminuir. E aí, nesse aspecto, eu quero dizer o seguinte, que na escola nós somos violentados na própria escola, os trabalhadores, os alunos. Será que a questão da educação no Brasil, em Minas Gerais e nas prefeituras, não é um meio de vida para as pessoas angariarem voto? Quanto mais pobre, quanto menos informação, melhor é o processo de manipulação e dominação da massa. E aí, nós temos que começar a discutir um modelo de gestão. A educação brasileira, a educação mineira, ela é antidemocrática. Ela é antidemocrática porque ela não atinge a grande maioria. E sabe qual que é o maior problema da violência nas escolas hoje? É porque os pobres vieram para dentro da escola. Antes era na escola que ela dava certo porque você proibia na entrada. Então você tem que garantir acesso, a permanência e a qualidade e garantir que a diversidade seja presente nesses espaços. E para concluir, nós temos que discutir também aqui nessa mesa que a escola também, ela promove violência. À medida que nós, trabalhadores, educadores, nós reproduzimos esse modelo no interior das escolas. Nós sofremos a violência e nós reproduzimos essa violência. E para terminar e concluir, eu estava ontem preparando e encontrei um livro do Leonardo Boff, da editora Garamundi, ele diz o seguinte: aqui se busca uma solução individual para um problema social. Na medida que permanece individual, não causa grande vida. Pelo contrário, os causadores principais da violência estrutural, as classes dominantes que controlam o ter, o saber e o ser, sentem-se tanto mais seguras quanto mais duramente se aplicam as leis contra os marginais. Assim conseguem fazer esquecer que são os principais causadores de uma situação permanente de violência. Mais ainda, vivemos um tipo de sociedade cujo eixo estruturador é a magnificação do consumo individualista. A publicidade apresenta os produtos como sacramentos produtores da graça e da felicidade total. Ela enfatiza que alguém é mais alguém quando consome um produto exclusivo que o outro não tem. Cria-se uma relação social violenta, porque se torna exclusiva. Enquanto perdurar essa lógica, prosseguirá o processo de vitimização, o processo vitimatório. Mas o desejo não é só concorrencial, ele pode ser cooperativo. Todos se unem para partilhar do mesmo objeto.